Aquele dia o Espírito Santo falou comigo durante muito tempo: você tem pregado que o grande inimigo do cristão é o pecado. E ele me falou: você não está errado em classificar ou rotular o pecado como inimigo. Ele é muito danoso. Ele diz: o problema é quando você acha que só o pecado é inimigo. Ele diz: o pecado é o inimigo que tem cara de inimigo. Ele diz: mas existe um outro inimigo sutil que tem trazido muito estrago e vocês sequer percebem ou tratam como inimigo. E naquele dia Deus começou a falar comigo do que eu vou classificar aqui de distrações. Quando Moisés vai com a mensagem a Faraó: deixa meu povo ir para que me adore, qual a primeira resposta do Faraó? Ele disse: vocês devem estar muito ociosos para estar pensando em adoração. Vamos encher o povo de serviço, de atividade, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Quando você olha a tipologia bíblica, Faraó é uma figura de Satanás. Deus que liberta o seu povo figura exatamente o que ele é para nós, o Redentor. A nação de Israel, que eram os escravos, representa a condição que nós estávamos. Agora pensa num cara tentando se opor ao plano de Deus há muito tempo, é o diabo. E ele entende: se tem uma forma da gente atrapalhar essa entrega que eles podem dar a Deus, não é só com coisa ruim. Vamos encher de trabalho, vamos encher de atividade. E eles vão estar tão distraídos do que estão fazendo que eles não vão lembrar de adorar a Deus. A gente percebe ao longo da Bíblia que se repete. Se você for rápido de endereço, aí para abrir e achar, vai comigo para Lucas capítulo 14. Jesus está numa certa casa, comendo à mesa, começa a falar sobre o reino de Deus, nos versículos anteriores. E no verso 15 a Bíblia diz que alguém, ao ouvir tais palavras, a Bíblia diz: um dos que estava à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então eles estão tendo um banquete, Jesus está falando sobre o reino. Aí esse cara já projeta: o que não, se o banquete daqui já é bom, imagina o banquete do reino de Deus. Aí Jesus aproveita a bola quicando de banquete e de reino. E o verso 16 diz que ele responde com uma parábola, com uma alegoria. Nessa ilustração ele diz: certo homem, verso 16 agora, deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Vamos avaliar algumas coisas aqui. O certo da história é um banquete. Pastor, o que é banquete? Festa. Banquete, diferente de uma refeição comum no dia a dia, onde você só vai refazer as forças, garantir a nutrição. Banquete é aquele tempo onde se sente, se gasta mais tempo com os convidados, se come até mais e melhor do que nos outros dias, porque o propósito não é só comida, o propósito é comunhão, é relacionamento. Em toda a mensagem bíblica, banquete tem sempre esse ponto e esse aspecto de comunhão. Agora Jesus está falando do banquete do reino. Então quem é que está dando a festa? É Deus. E a Bíblia diz que ele convidou pessoas para o banquete, porque o que Deus sempre quis do homem desde o início foi comunhão. Então quando Deus nos criou para buscá-lo, a gente já disse, não é para suprir uma falta que ele tem, ele não tem falta nenhuma, ele é completo e absoluto em si mesmo. Mas Deus queria usar a busca do homem para a qual ele foi criado, para que ele pudesse encontrar o homem, presentear o homem com a comunhão consigo. Então a Bíblia, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Está lá Adão e Eva no jardim do Éden, e Deus todo dia visitava os dois, todo dia. Não eram encontros semanais, eram encontros diários. Agora, quando Adão pecou, a pergunta que Deus faz para Adão, para mim, é muito reveladora. Deus não perguntou para Adão: o que é que você fez? A pergunta de Deus para Adão é: aonde você está? Porque quando, depois de pecar, Adão percebe Deus chegando para a visita, ele se escondeu. A minha leitura disso é algo mais ou menos assim: o problema não é o que você fez, o problema é para onde o que você fez te levou. Para longe de mim, eu perdi você. E naquele momento o anseio de Deus é o quê? Eu quero você de volta. Promessas a respeito da redenção foram feitas desde esse momento.
E aí a gente acha que a redenção em Jesus é só Ele perdoar o nosso pecado, a nossa culpa e remover a condenação do inferno. Mas restaurar a essência do relacionamento, que é a comunhão, não cabe aqui. Isso deveria ser um ponto que a gente jamais ignorasse. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer eu e você num lugar de intimidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o problema das distrações é que elas, diferente do pecado, não tem cara de inimigo. O pecado chega estragando tudo. Ele fere os nossos sensos de valores, ele rouba a comunhão com Deus, ele traz consequências. Mas as distrações, diferente do pecado, que descaradamente é algo ruim, elas normalmente vêm escondidas atrás de algo bom. Então, quando o convite à comunhão foi feito, nós temos 3 desculpas que Jesus enumera. A primeira delas é o quê? O camarada diz o seguinte: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Aquisição de uma propriedade. Alguém aqui classificaria a aquisição de uma propriedade como algo ruim? 30 anos de ministério pastoral, nunca vi um crente choramingando: ô pastor, aconteceu uma coisa terrível, finalmente comprei minha casa própria. Os caras não vêm reclamando, eles vêm fazendo festa. Glória a Deus, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Isso foi uma versão mais pentecostal, talvez lá, não é para glorificar de pé, igreja. Nós não estamos falando de algo ruim, mas o problema não é a propriedade. O problema é quando algo bom, que é a aquisição da propriedade, eu creio que Deus deseja nos abençoar e nos levar à aquisição, mas o problema é que quando aquilo que supostamente é bom, não tem nada de errado em si, ele ocupa um lugar de importância que não deveria, a ponto de ser a desculpa para que na hora que aquele que deveria ser o mais importante nos chama para o convite, a gente diz para ele não. Sabe, a gente nem percebe como as distrações podem se processar. Eu lembro que nesse dia, 2008, Deus me corrigiu de algo que tinha acontecido, eu acredito que tinha sido no ano anterior, 2007. Nós tivemos uma conferência de avivamento, um preletor amigo veio de fora, nós tivemos um mover de Deus na reunião, derramado do Espírito Santo, daqueles assim, históricos. Quando terminou o culto, e a gente foi sair comer alguma coisa, esse amigo falou assim para mim: gordinho, na época, gordinho era até um elogio de tão pesado que eu era, falou assim para mim: gordinho, sabe que eu estava afim mesmo? Falei: não sei, me conta. Ele falou: se além de comer, a gente conseguisse ter um momento assim, de relaxar, um pouquinho de diversão. Falei: cara, eu estou num ritmo tão doido de trabalho, eu queria descontrair um pouco. Foi o problema que a gente não se planejou. E ele falou: o legal seria assistir um filme. Diferente de hoje, que você tem o streaming, escolhe o que quer, na época que quer, né? Na hora que quer. Na época a gente dependia da finada videolocadora. Tinha que ir atrás, tinha que alugar. E assim, 11 e tanto da noite, eu falei: cara, tem um bairro não muito de longe aqui que tem uma 24 horas. A gente vai lá e falou: mas gordinho, eu quero filme de ação. Tem que ser animado o negócio. Só que aí fomos lá, pegamos o filme e fomos para casa de um dos membros da nossa equipe de liderança, porque tinha a maior TV, o melhor surround. A gente brincava que era o cinema particular, né? Ninguém tinha um equipamento daquele. E aí a gente foi lá. Só quando chegamos lá, esse irmão, ele tinha investido muito mais recurso do que na sala de ver os filmes. Ele tinha uma sala de oração na casa. Essa era top. E quando aquele preletor chegou com os músicos, que nós fomos todo mundo comer junto, depois resolvemos ver o filme junto, ele falou assim: gente, queria mostrar para vocês minha sala de oração. Aí um deles falou: já ouvi, tá? Foi todo mundo levantando. Falei: ninguém vai a lugar nenhum. Senta, nós viemos aqui para ver filme. Todo mundo ficou me olhando, porque eu sabia, se a gente entrasse naquela sala, não saía mais de lá. Mas na hora eu não percebi a escolha que eu estava fazendo. Agora pensa no filme ruim. Não, gente, mais ruim. Tinha que prender, tinha que processar os produtores, atores, ruim, do começo ao fim. E depois a gente ficou tão arrependido, porque além de não ter diversão nenhuma, do filme ter sido ruim do começo ao fim, todo aquele enchimento que a gente teve no culto, quando terminou, parece que estava todo mundo vazio. E a gente se arrependeu, eu me arrependi disso. Mas perto de um ano depois, naquele dia, o Espírito Santo falou comigo:
lembra que se me trocou ano passado pelo filme, e falei assim, eu não devia lembrar disso. Já está perdoado, já está resolvido, e além disso eu me arrependi. Esse dia ele falou assim, você só se arrependeu, porque o filme era ruim. Ele disse, se tivesse sido bom, você não tinha nem percebido a troca que você fez. E esse é o momento que você para e diz, quantas vezes eu posso ter feito isso sem perceber? Naquele dia Deus falou comigo por meio de uma linguagem emocional. Ele falou, você lembra do videogame do seu filho? E a história estava fresca, tinha só uns 2 anos de idade. Eu falei, lembro. Eu não me lembro qual era dos PlayStation, se era o 2 ou 3, já não era o primeiro. Meu filho já não era tão criança, mas ainda era garoto. E quando eu cheguei com aquele videogame em casa, eu nunca vi Israel fazer tanta festa na vida por nenhum presente que ele ganhou como com aquele. Ele surtou, ele enlouqueceu. Literalmente, ele se jogava no chão, simulava que estava tendo convulsão, eu levantava, agarrava minhas bochechas, dizia, você é o melhor pai do mundo, me abraçava, me beijava, saia gritando pela casa, depois ia para a convulsão no chão e ficava repetindo aquilo tudo. Eu, como pai, eu fiquei tão feliz de ver a alegria dele, mas pensa na alegria que durou pouco, foi a minha. Porque depois daquele videogame eu perdi meu filho. Perdi. Eu chegava em casa, filho, cadê você? Já vai, só vou passar de fase. Eu peguei um ódio nessa frase, passar de fase. Eu estava numa reunião de pastores, um falou, pastor, o senhor ora por mim? Eu falei, oro. Pelo que você quer que eu ore? Ele falou, não, é que ministerialmente eu sinto que Deus quer que eu passe de fase. Eu falei, você quer que eu ore? Arruma outra frase. Acho que até hoje ele não entende o que foi a louca que me deu. Mas eu comecei a ficar... Durante 17 anos, quase 18 antes da pandemia, eu viajei em média 3 dias por semana. Quinta, sexta, sábado, né, pregando fora, domingo a quarta em casa e na igreja. Outro dia alguém falou, pastor, não eram viagens longas. Eu falei, toda semana, por quase 18 anos. Pensa numa coisa assim que sempre apertou meu coração. Então, quando voltava, a gente já tinha um ritual do retorno do papai. Eu sempre procurei morar perto do aeroporto. O avião aterrissava, ligava para minha esposa, né? Era o tempo de eu sair, desembarcar, chegar no portão de saída do aeroporto, era dela encostar com o carro. Como a volta para casa era rápida, na hora que ela saía, ela já preparava as crianças, papai está chegando. Então, passava a sala, eu já estava do outro lado da porta esperando, a gente fazia a festa, se divertia. Depois do bendito videogame, para não falar o que eu realmente sempre pensei, eu senti dele, cada vez que eu passava aquela porta, o Israel não estava mais lá, só a Alissa, minha caçula. Eu brincava com ela, fazia festa com ela. Quando terminava, eu sentia na falta. Israel, cadê você? Já vai, só vou passar de fase. Eu quase joguei aquele videogame pela janela do quarto, do andar de cima. Sério, faltou pouco, né? Eu jogar aquele negócio pela janela. E o Espírito Santo falou comigo, você lembra do videogame? Eu falei, lembro, mas assim, lembrava ainda com sentimento. O Espírito Santo falou comigo, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Pensa na ilustração que me envergonha. E das coisas que vocês quiseram tanto, pediram tanto, fizeram festa que nem seu filho fez quando eu dei. Hoje tem a atenção de vocês, a ponto de vocês se esquecerem de mim. Sabe, o primeiro fala da aquisição da propriedade, o segundo fala o seguinte, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Gente, naquela época na lavoura não tinha os equipamentos de hoje, trator, colheitadeira, nada disso. Então assim, o camarada tem uma junta de bois para arar a terra, já colocava ele num nível de produtividade que a maioria não tem. Agora tem mais 5. Então assim, esse camarada está falando do aumento da produtividade. Você já viu algum crente reclamar que está vendendo mais, está trabalhando mais? O problema de trabalhar mais é trabalhar sem retorno, mas quando está dando retorno, ninguém reclama. A maioria chegaria dizendo o quê? Bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Mas a pergunta é, será que essa coisa que não é errada, e eu creio que Deus quer te abençoar e aumentar os seus recursos, mas será que ela não pode ocupar um lugar errado? Ainda que ela não seja errada em si, será que ela não pode estar ocupando um lugar errado? O terceiro diz, casei-me, não posso ir. Se não dá para falar mal das 2 primeiras coisas, da terceira menos ainda. O casamento é ideia e plano de Deus. Tem nada de errado no casamento. Errado é a escolha que alguns fazem de com quem casar, ou escolha que faz de como conduzir o matrimônio. Mas se tem algo que não dá para falar mal na perspectiva divina, é o casamento. Mas até isso, ele está dizendo que alguém pode dizer, casei-me e por isso não posso ir. Nesse dia Deus abriu os meus olhos.
para que eu pudesse entender esse elemento chamado distração. A gente pode falar de muita coisa, gente, mas nós somos uma geração do entretenimento. Quando eu era garoto, uns 8 anos de idade, eu e os amigos da igreja, estamos falando da turma crente, essa turma que trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, fim de semana, estava não só nos cultos, evangelismo na rua, a gente ia vigília de oração, buscava Deus, mas uma vez por semana, a gente reunia para assistir um filme junto, era a diversão dos jovens. O meu pai, que era a geração anterior, ele dizia que aquilo era um porre de entretenimento. Ver filme toda semana, tipo assim, para ele era um absurdo. Né? Então, assim, gradualmente, a gente foi sendo desprogramado a ponto de não perceber. Um dia desse, um amigo me mandou, falou assim, dá uma olhada na sua DM, no seu direct no Instagram, mandei um vídeo de um negócio, você vai gostar. Gente, eu ri tanto, porque ele realmente me conhecia, e eu fiz a besteira de empurrar o videozinho para cima. Eu já tinha ficado tanto tempo ali, que a métrica, né, da inteligência por trás do negócio já mapeou o que eu queria. Aí veio outro, e eu ria, e quando eu percebi, fazia 1h30 que eu estava rindo. Pastor, é errado? Não. Mas o problema é que se deixar, você faz isso todo dia, você faz mais de uma vez por dia, e a gente já nem percebe hoje o quanto a gente é envolvido com entretenimento. Eu estou falando de uma coisa só. Aí entra trabalho, aí entra a busca por determinados alvos, e a gente pode falar de uma lista gigantesca de coisas. Em Lucas, no capítulo 10, e eu quero encerrar nesse texto, em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, nós temos a história que eu conhecia, mas eu nunca tinha enxergado o cerne dela. Eu vou ler do 38 ao 42. Diz: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Essa palavra aqui, traduzida, né, ocupada, ela vai aparecer um pouquinho à frente de novo. Ela tanto pode falar de alguém super atarefado, como normalmente era usado para falar de alguém distraído pelo volume de tarefa e de trabalho. Muitas versões da Bíblia alternam ocupado com distraído. Então, a Bíblia diz o seguinte, que ela estava ocupada ou distraída em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: o senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu gosto muito da dinâmica de comportamento das pessoas. Avaliar essas coisas é muito revelador. Quando em qualquer família, uma pessoa está falando da outra, que está ali na frente, como se não tivesse lá, porque o negócio já azedou muito, né? Então, eu fico pensando, quando Marta chega para Jesus, na frente de Maria, e diz: Senhor, diz para minha irmã. Gente, para ter chegado nesse ponto, eu já imagino que Marta passou várias vezes. Jesus falando, Maria ensinada, imagino Marta passando por trás. Vem me ajudar. Imagina Maria: daqui não sai, daqui ninguém me tira, não é comigo. Gente, o que Marta está fazendo, pensa comigo, é louvável. Ela quer receber bem Jesus. E Jesus não andava sozinho, gente, tinha uma tropa com ele. Você imagina preparar comida de uma hora para outra? Você acha que naquela época tinha um WhatsApp, estamos chegando para comer? Você acha que a comida saía do freezer e ia para o micro-ondas? Não era assim. Agora, preparar comida para aquela turma toda. E a irmã, que é a força de trabalho, de mão de obra, sentada lá em vez de ajudar. Imagina que ela esgotou a tentativa. Aí ela chega para Jesus, diz para minha irmã, tipo, quem sabe o Senhor falar, ela ouve. E nessa hora Marta vai levar uma invertida de Jesus. Eu digo isso porque 7 vezes na Bíblia inteira você vai ver Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Abraão, Abraão, Simão, Simão. E aqui ele fala Marta, Marta. 7 vezes isso acontece. Em todas as 7, o que vem é Deus mexendo em algum tipo de crise. Eu brinco que se Marta já tivesse essa revelação, só de ouvir Marta, Marta, já ia gelar a espinha. Eu acho que ela já ia dizer, deu ruim, né? E é nesse momento que o Senhor fala para ela: você anda inquieta e distraída
preocupada com muitas coisas. Olha o que Jesus diz para ela. Uma só, apenas uma é necessária. Eu acho engraçado que nos últimos 10 anos, talvez, a febre só vem aumentando. Nós tivemos um movimento mundial que cresceu muito, que é esse movimento dos coaches. Não estou falando contra, mas eu fico impressionado de ver alguns crentes, como eles gastam dinheiro com alguns coaches. Também não estou falando contra isso. Priorize o que é importante na sua vida, mesmo que você tenha que investir. Mas como é que eles conseguem valorizar tanto o que essa turma diz? Pagando caro. E nada o que Jesus de graça oferece. Que assim, para rebaixar Jesus, nós poderíamos, no mínimo, batizá-lo de o coach dos coaches. O Criador é o cara que entende tudo. Ele está dizendo, Marta, uma coisa, no final das contas, geração de meus pais dizendo no frigir dos ovos. Eu nunca entendi o que significava isso, ou por que usavam isso. No final das contas, está dizendo só uma coisa importa. De tudo que você pensa na vida, tem uma coisa que realmente importa. Qual é, Senhor? Ele está apontando para Maria. Quando Jesus diz, ela escolheu a boa parte, não lhe será tirada, ele está dizendo, é ruim que você vai usar a minha influência para tirá-la do lugar da melhor escolha. E eu e você precisamos simplificar, entender que se eu e você existimos para buscar Deus, por que razão a gente se permite ser distraído com tanta coisa? Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler, mas anos atrás eu li um livro que me impactou muito, chamado Homem do Céu. Alguém conhece esse livro? É o testemunho do irmão Yun. Tive o privilégio de conhecê-lo, um chinês. Ele hoje vive na Alemanha. Ele conseguiu fugir, encontrar asilo. Mas sim, você perde a conta quantas vezes esse cara foi preso, torturado, espancado por causa do Evangelho, né? Mas ao mesmo tempo você vai lendo o livro, parece estar lendo as páginas do livro de Atos versão moderna. As intervenções de Deus, eu chorava, eu ria, aquele livro mexeu muito comigo. Não muito depois de ter lido o livro e estar muito tocado, eu recebo um telefonema de um grande líder do Brasil e diz, Luciano, estamos trazendo para uma turnê no Brasil o irmão Yun. Ele vai passar em vários estados, mas ele não tem tempo para visitar todos os estados. Então, no sul, ele só pode visitar uma cidade. E a gente achou melhor Curitiba, porque além de ser a cidade mais perto, é a maior capital do sul. E lembramos de você. Você pode coordenar a organização do evento? Falei, é para onde? Deixa comigo. Eu, empolgado, fiz uma mobilização com pastores, conseguimos, o maior auditório conseguimos na época, era para 4.000 pessoas. A gente conseguiu telões, com gente em pé, sentado no chão, tipo hoje, gente para fora que foi embora. A gente fez uma movimentação. Quando nós chegamos, o irmão Yun viu aquela multidão que antes da hora do culto já estava lá, já começaram a adorar antes da reunião começar, formalmente. Eu lembro que ele para, ele fica emocionado, ele começa a chorar. Eu falei, tudo bem? Ele falou, tudo. Eu falei, que coisa linda essa multidão. Eu falei, irmão Yun, até onde eu sei pelo seu livro, o senhor chegou a cuidar de uma rede de igrejas nas casas de mais de 1 milhão de pessoas. Por que o senhor está impressionado com 4.000? Ele falou, porque a nossa rede de mais de 1 milhão só podia reunir de 10 em 10, 12 em 12, escondido. A gente não podia adorar em voz alta, assim, não botava todo mundo junto. E ele estava emocionado. E eu lembro que quando ele explicou, até eu valorizei um pouco nossa liberdade, também fiquei emocionado, fomos para o culto, foi um tempo especial. No dia seguinte, a gente teve uma reunião de manhã com os pastores, eu levei ele para almoçar. No almoço, ele de repente para de comer e começa a chorar, as lágrimas corriam no rosto dele. Ele olha para mim e diz assim, o inimigo de vocês aqui no Ocidente é muito pior do que o nosso. Ele falava em mandarim, que eu não entendo nada, o intérprete traduzindo. E quando o intérprete falou isso, eu falei, não, eu acho que você entendeu errado o que ele falou. Ele falou, pastor, quem sabe o mandarim aqui sou eu. Eu falei, cara, eu li o livro dele. Ele fugiu da China depois de tanta perseguição. E é por isso que ele veio morar no Ocidente. Ontem ele estava emocionado com a nossa liberdade. Como é que hoje está falando que o nosso inimigo, conversa aí com ele, vê se você entendeu direito. Eles conversaram e falou, ele está dizendo que é exatamente isso, o que ele está falando. Eu falei, então pede para ele me explicar. Ele olha para mim chorando e diz assim, apesar de tudo que você acha que era de fato terrível, eu não vou dizer que nada era gostoso. E diz, nosso inimigo
do Oriente a perseguição, sempre nos empurrou para mais perto de Deus. Sempre nos fez buscar a Deus. Ele diz, o problema do inimigo de vocês é que não tem cara de inimigo. Ele está escondido atrás da prosperidade, ele está escondido atrás do sucesso, ele está escondido atrás de outras realizações, e vocês nem percebem que tem um inimigo. A única coisa que eu conseguia lembrar era uma frase de Stanley Jones. Ele foi missionário na Índia por muitos anos, talvez em torno de uns 50 anos. E como a Índia ainda tem muito contexto de perseguição, uma vez perguntaram para ele, o que você acha que é o maior inimigo do cristianismo hoje? É o anticristianismo, a perseguição? Ele falou, não, o anticristianismo não é o maior inimigo. Ele diz, o maior inimigo é o subcristianismo. Ele diz, onde existe anticristianismo, perseguição e cristãos de verdade, eles sempre são empurrados para Deus. Mas onde entra o subcristianismo, onde Deus começa a ser depreciado, onde ele apenas parece ser tão bom com muitas outras coisas boas como ele nos deu. Penso numa frase que me deixa doido, eu já ouvi muito ela no Brasil. Alguém fala assim, fulano é uma benção, só falta Jesus. Eu falo, falta tudo. Mas esse só falta Jesus é quase como se ele fosse só a cerejinha em cima do chantilly. E de alguma forma a gente tem sido roubado sem perceber, na ausência de valorizá-lo. Chegar a esse lugar onde nada mais importe não deveria ser um peso para mim ou para você. Se você entendemos que por trás o que a gente vai encontrar é um Deus que nos ama profundamente.